Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos nessa primeira aula de ciência. Vamos revisar o assunto sobre hereditariedade. Então, a hereditariedade ela é um conjunto de procedimentos biológicos que visa assegurar que cada ser vivo ele recebe e transmite informação genética através de qual mecanismo? O mecanismo da reprodução. Reprodução. Então, de forma bem direta, bem rapidinho, a gente entende que a hereditariedade ela tenta, né, de fato, compreender essas informações, mas ela estuda a transmissão de informação genética. Ela é contida dentro de quê, pessoal? Dentro de... Mas nem sempre a gente sabe que quando a gente está estudando genética, que a palavra gene, ela é nova, porque nem sempre existiu esses conhecimentos. Mas desde o passado as pessoas eles tentavam compreender e entender como é que essas características passavam de pai para filho. Eu trago para vocês aqui três teorias extremamente importantes e, de fato, eles modificaram a forma de pensar das pessoas sobre genética. Uma delas é a teoria do pré-formismo. Nessa teoria, eles acreditavam que vinha em miniatura dentro de um gameta, seja o óvulo ou o espermatozoide, e que ele só apenas se desenvolvia durante a fecundação, certo? A fecundação ele só ia crescendo, se desenvolvendo, se nutrindo, mas ele já vinha pré-formado. Na teoria da pangênese, não, aqui eles acreditavam, certo, que os órgãos do nosso corpo, eles secretavam partículas que ele denominou de nêmula, e ela ia se direcionando até as células reprodutivas, ficava lá guardadinha, e que durante a reprodução sexual, essas características elas iriam, né, entre a fêmea e o macho, iriam se unir ali e começar o indivíduo a se desenvolver. Já a teoria que veio para revolucionar de fato a teoria de Gregory Mendel, onde ele acreditava que as características transmitidas de pais para filhos era através de um determinado fator. Só que na época Mendel ele não definiu que fator seria genes, porque ele não tem as informações que a gente tem hoje. Mas que essas características elas se segregavam durante a formação dos gametas. E ele estava certo mesmo. Quando a gente começar a estudar sobre mitose e meiose lá na frente, a gente vai entender por que ele dizia isso. Certo? E ele é considerado o pai da genética exatamente por conta disso. E foi a partir dele que a genética ela começou a criar forma, a gente começou a compreender como é que essas características elas eram passadas de geração em geração. Para poder comprovar o que ele pensava, né, Mendel ele começou a trabalhar, ele montou um experimento e ele trabalhava nesse experimento com ervilhas da psicoativista. E ele escolheu esse grupo para apresentar várias vantagens. Quais seriam as vantagens que auxiliou nesse processo? Fácil cultivo, produzir muito altos férteis dentes, as flores serem hermafroditas do mesmo sexo na, na, na planta, né, ou seja, na mesma flor. Ele era de fácil identificação, essas características, quando ele olhava, ela era tão... e para eles era muito fácil ele analisar e ele poder observar. O ciclo de vida curto é muito importante essa característica de fazer com que ele pudesse fazer vários experimentos durante o ano. E tinha facilidade de ser polinizado artificialmente. Que a gente vai ver agora quando ele precisou na fecundação cruzada, ele de fato ele polinizou era de forma artificial, ok? Essas aqui são as características que ele observou, certo? Das sementes, das flores, das vagens, do caule, e ele foi fazendo de uma por uma. Só que nesta aula, pessoal, a gente vai apenas levar em consideração, certo? As características das cores amarelas e verdes das sementes. Então, no processo do experimento, ele escolheu exemplares puros. Como é que ele teve esses exemplares puros? Ele plantou vários tipos de ervilhas, né, de pé de ervilhas, e deixou ela por 2 anos por aí, ela se desenvolvendo, né, se autofecundando. Quando ele percebeu que todas os seus descendentes eram igual aos seus pais, ele selecionou, não, elas são puras e eu vou trabalhar com essa linhagem. E elas eram, e na natureza, né, de fato, para esse tipo de planta, elas fazem autofecundação, ou seja, ela se autofecunda. Você lembra que eu falei que ela tem mesmo os dois sexos da mesma flor. Então, após ele separar essas plantas, certo? Ele pegou dois representantes, uma que tem sementes amarelas e a outra que tem verdes, é isso? E fez a fecundação cruzada, ou seja, ele pegou, né, o pólen masculino dessa flor e polinizou a parte feminina
da outra flor, certo? Ele cruzou as informações. De fato, na natureza isso não aconteceria. E o que é que aconteceu? Essa geração que ele fez fecundação cruzada, que era uma planta da semente amarela e outra da semente verde, ele chamou de geração P, ou seja, geração parental. Seriam os pais. E daí em diante a gente vai observar o que aconteceu com seus descendentes, ok? Quando ele fez essa fecundação cruzada, ele deixou que, né, ela se desenvolvesse. Quando ela se desenvolveu, que criou os seus frutos, né, ou seja, lá, os cotilédonos com as sementes, ela percebeu o quê? Que a geração, os filhos da geração parental, todos eles produziram apenas sementes amarelas, certo? Produziram sementes amarelas. E em seguida, ele pegou, plantou as sementes híbridas amarelas, né, e deixou que ela se desenvolvesse, crescesse e se reproduzisse naturalmente por autofecundação. E esse grupo de plantas que foram geradas a partir da geração parental, ele chamou de quê? Geração F1, certo? Essa geração F1, ela foi plantada, certo? E cresceu. Quando ela cresceu, ela se autofecundou novamente, certo? E teve, né, seus descendentes. Aqui, ó. E ele chamou os descendentes da geração F1 de geração F2. E o que ele percebeu na geração F2? E que todos os descendentes da geração F2 produziram, né, plantas com, com sementes amarelas e uma planta com sementes verdes. Então ele percebeu que já houve uma diferença entre as gerações. Né? E o que seria isso? E o que faria uma geração ela passar vários anos se apresentando, se mostrando, como a gente pode perceber no caso das sementes amarelas, e a geração das sementes verdes, elas só virem, né, lá na frente. Na terceira, digamos assim, na terceira geração já, né? Porque teve a dos pais, a do filho e agora a dos netos. No caso aqui das ervilhas. Né? Então, o Mendel ele percebeu que aconteceu, né, momentos marcantes. Um que ele denominou de dominante, devido aquelas características que apareciam com mais frequência, que era das sementes amarelas, e recessiva para aquelas que escondiam ou ocorriam com menor frequência. Ele denominou de sementes o quê? Verdes. As sementes verdes elas são recessivas e as sementes amarelas elas são dominantes. A gente percebe isso por quê? Porque durante essas gerações elas apareceram com mais frequência, né? Então, o que é que ele supôs depois? O que é que ele entendeu? O que é que ele concluiu? Que cada indivíduo ele possui um par de fator responsável pelo aparecimento de determinada característica. Até aí tudo bem, né? A gente viu que os pais cada um tinha sua característica. Um tinha sementes amarelas, outro tinha sementes verdes. E esses fatores, eles são recebidos nos indivíduos na geração parental, né? E esses fatores, eles vão se separar, né, de forma igual lá nos gametas, certo? Quando aquela informação lá que ele passou da informação masculina para feminina, né, cada um ele tinha seu fator. E quando cruzou lá, cada um, né, o filho recebeu o fator de cada um deles. Mas quando um indivíduo tem dois fatores diferentes, é possível que um se manifeste, que seria, né, as sementes verdes dominante, e o outro não apareça, que é o caso do recessivo, certo? Então a gente entende o quê? Que a característica dominante, certo? Quando ela tiver dois fatores diferentes, e nesse caso aqui o filho, né, a geração F1, ele tem essas duas características, pais, tanto a característica verde como a característica amarela, né? Só que essa característica, ela só apenas apareceria a que fosse dominante, entendeu? E a recessiva, ela ficaria guardadinha. Por quê? Porque a gente sabe que o recessivo ele só vai aparecer na ausência de quem? De seu dominante.
Se o fator dominante estiver presente, o recessivo ele não vai aparecer. Mas se o recessivo ele não aparecer, a gente vai ver lá a característica, a gente vai ver a característica recessiva se o dominante não aparecer, ok? Então, o que a gente entende sobre isso? Né? E, através desses estudos com as sementes de ervilha, ou seja, a cor das flores, o tamanho dessa planta, todas aquelas características no princípio que a gente viu, serviu para a gente entender que realmente essas características elas vão modificando de pai para filhos. E os filhos eles vão recebendo as características dos pais, porém aquele que tem a característica mais dominante, ela vai sim se expressar. Ela vai ser a que primeiro se expressa. Mas se ela não se expressar, aí sim a característica do recessivo vai se expressar. Por isso que a gente viu que no final do resultado, a gente teve plantas que tinham mais sementes amarelas do que sementes o quê? Verdes, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, me procura lá no grupo.